Ok, muito bacana, não é mesmo? Então, nessa perspectiva, a proposta da UniaSelv é para que você, tutor, continue se atualizando e se renovando a cada dia, ok? No Polo, o tutor é o mediador dos conteúdos, contribuindo com o acadêmico no seu processo de aprendizagem, através de todos os recursos que são disponibilizados aqui por nós, pela equipe do NEAD. Então, para dar continuidade a todo esse processo, né, de ensino e aprendizagem, de preocupação com o outro, né, e para que a gente não se coloque aí numa roupagem, num casulo único, para que a gente realmente mude, se renove, né, e amplie os nossos horizontes, vamos dar continuidade então com a professora Grace, tá? E ela vai estar apresentando então o vídeo Aprender a Aprender. Olá, sou a professora Grace, coordenadora dos cursos de Licenciatura em Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da Informação. Para começar a dar continuidade nessa capacitação, nós vamos agora assistir o vídeo Aprender a Aprender.
partir desse vídeo, nós podemos refletir alguns pontos que você, tutor ali no polo, vai estar trabalhando com o seu acadêmico. Primeiro, a gente tem que despertar o interesse pela aprendizagem para esse acadêmico. Além disso, eu tenho que acompanhar esse aprendizado de aluno, eu tenho que acompanhar ele o fazer, o refazer, até o ponto de chegada, onde ele consegue obter um resultado. Eu vou acompanhar todo esse procedimento. Podemos observar diretamente nesse vídeo que o aprendiz, no caso do menino, ele vai tentando as etapas, e o tutor, que seria o mestre, ele não vai mostrar a fórmula, ele vai auxiliá-lo, o acadêmico, a chegar ao seu resultado. Agora, para dar continuidade à nossa capacitação, eu convido a coordenadora Daniele. Olá, tutores e articuladores, eu sou a professora Daniele, coordenadora de processos gerenciais e recursos humanos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da concepção de ensino-aprendizagem. Você já pensou como que o seu acadêmico aprende em sala de aula? Então, toda a prática do tutor ela vai ser permeada por essa concepção, né, de como que o acadêmico ele desenvolve o seu processo de ensino e aprendizagem dentro da sala de aula. Por isso, nós vamos assistir um vídeo gravado pela professora Neuzi na nossa formação de 2014-2. E nós vamos dar continuidade agora, então, falando um pouco sobre o papel do tutor na EAD, na formação acadêmica do ensino à distância. Então, a gente vai conversar um pouco sobre como isso pode se dar e nós vamos fazer, então, essa conversa a partir dessa citação, que eu gosto bastante, que é uma citação do Gillo Pontecorvo, que ele diz: é melhor saber para onde ir sem saber como, do que saber como e não saber para onde ir. Essa citação é bastante interessante porque ela nos remete ao nosso objetivo, né? E ela nos coloca de que nós precisamos saber aonde nós queremos chegar para a gente saber por quais caminhos então nós vamos trilhar. Tem uma passagem na história de Alice no País das Maravilhas que eu gosto bastante, quando de repente ela se depara com vários caminhos a seguir e ela pergunta para o gato que está lá e pergunta: qual caminho eu devo seguir? E o gato responde para ela: depende de onde você quer chegar. Por isso eu usei aquela citação anterior que diz que a gente precisa saber onde quer chegar, para daí saber qual caminho que nós devemos tomar. Tá? E assim, aqui na Uniaselv, e eu penso que em toda instituição, né, que tem como objetivo uma educação séria, nós também sabemos aonde nós queremos chegar. Então, aonde que nós queremos chegar? Nós temos nos nossos documentos, no PPC de todos os cursos, se vocês derem uma olhada, nós temos lá o perfil do egresso, o perfil do egresso da Uniaselv. E esse perfil diz aonde nós queremos chegar. Então, o documento coloca que o perfil do egresso da Uniaselv preconiza um profissional competente interculturalmente, compromissado com a ética, a responsabilidade social e educacional, com as consequências de sua atuação no mundo do trabalho. Então é aqui que nós queremos chegar. E nós vamos conversar agora um pouco sobre como nós podemos fazer, como pode ser a nossa atuação como tutor, né, lá com os nossos alunos, nos encontros presenciais de cada semana, para que a gente consiga formar esse egresso que os nossos documentos preconizam. Então, para a gente poder chegar lá, né, atingir esse nosso objetivo, para a gente poder refletir um pouco sobre como nós podemos chegar a atingir esse nosso objetivo, porque assim, é bem bacana, eu retomo isso com vocês agora, é bem bacana a gente saber que aonde nós queremos chegar, isso nós já sabemos, os nossos documentos já colocam, né? E nós temos um modelo também da Uniaselv de encontros presenciais, vocês sabem disso, né, que é um modelo que nos indica como nós devemos agir em cada encontro e como nós devemos fazer, quais as etapas que nós devemos seguir. E daí, às vezes, os tutores me perguntam e dizem, né, que mas existe um modelo já pré-definido e a gente não pode sair desse modelo, então eu não tenho muito o que fazer.
E a gente sempre coloca de que sim, nós temos muito o que fazer, porque vocês, tutores, né, podem planejar cada uma daquelas etapas, né, que é o modelo dos encontros da Unicelv preconiza. Então, como nós vamos agir, como nós vamos trabalhar em cada uma daquelas etapas. Tá? Qual vai ser a postura do tutor no momento que ele estiver corrigindo as autoatividades? Qual vai ser a postura do tutor no momento que estiver aplicando as avaliações? Tá? Qual é a postura do tutor no momento que estiver fazendo a orientação para a prática, a orientação para o estágio? E essa postura, ela revela que concepção, você, que concepção nós temos, né, de ensino e de aprendizagem para agir daquela forma. Então nós temos algumas opções de teorias que fundamentam a nossa prática e que podem então nos nortear, né, para nós atingirmos aquele objetivo que é a formação daquele egresso, daquele profissional que vai ser um profissional com ética, um profissional que vai valorizar os valores humanos, né, que vai viver esses valores no mundo do trabalho. Bom, então, este como nós podemos fazer para chegar na formação desse egresso, né, ele passa por algumas reflexões. Nós colocamos aqui para a nossa fala de hoje, nós colocamos 3 momentos dessa reflexão, de como nós podemos fazer, né, para chegar na formação do egresso que os nossos documentos preconizam e que nós acreditamos e que com certeza nós queremos formar esse profissional atuante e ético, né, que está aí na sociedade, no mundo em que nós vivemos e que inclusive vai nos atender lá fora quando nós precisarmos de algum serviço. Então, as reflexões que nós trouxemos hoje, né, para esse nosso momento, o que nós temos que ter para nós conseguirmos formar esse egresso? Então, nós precisamos entender como o sujeito aprende, como o nosso acadêmico aprende. Porque se nós compreendermos como ele aprende, nós vamos saber como agir, nós vamos saber que metodologia nós vamos adotar. A segunda reflexão que nós vamos ter em cima das teorias de como o sujeito aprende, que são as teorias de ensino e de aprendizagem que nós temos disponíveis hoje, é como então nós podemos atuar como mediador entre o acadêmico e o objeto de aprendizagem. Como nós podemos atuar, como nós podemos problematizar, como nós podemos mediar entre o conteúdo que está sendo trabalhado, o conteúdo que está no caderno de estudos, tá, e o nosso acadêmico. Como podemos fazer essa mediação para que ele possa aprender de forma mais efetiva esse conteúdo e se tornar um profissional mais qualificado. E por fim, então, nós vamos fazer também uma reflexão sobre a importância dos registros nesse processo de formação do nosso acadêmico. Bom, então, o primeiro tema, como o sujeito aprende? Tá? Nós temos hoje disponível, né, nada mais, nada menos do que 69 teorias da aprendizagem. Então, já 69 teóricos desenvolveram as suas pesquisas e publicaram as suas teorias, né, e que nós podemos, então, estudar essas teorias para compreender melhor como que o sujeito aprende. Esse sujeito pode ser desde a criança da educação infantil, né, do ensino fundamental, o nosso jovem do ensino médio e também o nosso jovem, o nosso adulto que está conosco no ensino superior. Como que ele aprende? Então, veja bem, se nós temos hoje 69 teorias, parece-me que a coisa se torna um pouco complexa demais, né? É muita teoria e a gente acaba não sabendo qual teoria seguir, enfim, o que aplicar lá na relação que nós temos com o nosso aluno, na metodologia que nós vamos aplicar. Então, para nos ajudar um pouco, eu sempre falo assim, eles nos fizeram um grande favor para a gente poder compreender um pouco melhor isso. O Arthur Gomes de Moraes, que é da Universidade Federal do Pernambuco, e a Thelma Vaz, desenvolveram uma pesquisa e publicaram esta pesquisa. E nessa pesquisa, eles conseguiram agrupar essas 69 teorias em 2 grupos. O grupo das teorias que eles chamam de grupo das teorias empiristas e o grupo das teorias que eles chamam de grupo das teorias construtivistas. Então nós temos esses 2 grupos, eles chamam de 2 grandes guarda-chuvas, que abarcam todas essas diferentes teorias que nos explicam sobre como nós, como eu, como você, como os nossos alunos aprendem. Bom, o que dizem as teorias que fazem parte do grupo das teorias empiristas? Para essas teorias,
o conhecimento está fora do sujeito, entende esse sujeito? Aquele que está aprendendo. Aqui na nossa conversa agora, o sujeito é o nosso acadêmico, aquele que está conosco lá nos encontros presenciais. Então as teorias empiristas dizem que o conhecimento está fora do sujeito e é internalizado pelo sujeito através dos órgãos dos sentidos. Ou seja, o conhecimento está no caderno de estudos, está na trilha de aprendizagem, está em você, tutor, e é internalizado pelo aluno porque ele vê, ou porque ele ouve, ou porque ele sente. Então, o grupo das teorias empiristas, elas defendem isto, que o conhecimento não está no sujeito, está fora do sujeito. Tá? E o sujeito vai aprender se ele ouve você falando, ou se ele vê o que está no caderno de estudos, né? Se ele decodifica aquilo que está lá, né? Então, dessa forma, né, ele estaria aprendendo. Ainda, no grupo das teorias empiristas, tá? Quem acredita, quem tem esta concepção, quem acredita que o sujeito aprende porque ouve, porque vê e porque sente, né? Ou seja, através dos órgãos dos sentidos, investe, por exemplo, o tutor que tem essa concepção, que acredita que o sujeito aprende assim. O que ele faz, por exemplo, na hora da correção das autoatividades? Né? Ele apresenta, ou ele vê alguém que respondeu, ele chega na sala de aula e diz assim, ó pessoal, então vamos lá, quem respondeu a atividade número 1? Ah, o fulano respondeu, então lê pra gente. O fulano lê pra gente, o acadêmico lê a resposta dele. E daí a gente pergunta, ó, quem fez desse jeito? Essa é a resposta correta. E tem até tutores que pegam então o gabarito da autoatividade, né, e passam o gabarito para os alunos copiarem este gabarito. Tá? Ou passa o gabarito para que eles substituam a resposta que eles fizeram pela resposta que você está passando. Então, quem trabalha numa concepção empirista, quem acredita que o sujeito aprende, tá, só copiando, copiar, vamos aqui combinar, copiar não é escrever, copiar não é produzir, copiar é apenas reproduzir aquilo que você dita ou aquilo que você passa no quadro ou passa no slide. Então, quem acredita que o sujeito aprende porque reproduz aquilo que você apresenta, investe nessa prática. Né? Então, as teorias empiristas dizem que o tutor que acredita nisso, então ele faz a substituição de respostas erradas por respostas certas. Ou seja, o acadêmico apaga aquilo que ele fez, que então se considera errado, e copia a resposta certa. O erro do acadêmico não é problematizado, ele é apenas substituído, né? Ou seja, ele grafa uma nova resposta e a gente acredita que grafando essa nova resposta, porque ele não está escrevendo, ele está copiando, copiar é grafar, grafando essa resposta no caderno, ele vai aprender. Isto, quem defende esta concepção, então são os teóricos, né, que fazem parte, essas teorias que fazem parte do grupo das teorias empiristas. Bom, também quem trabalha, quem tem a concepção empirista de ensino e de aprendizagem, né, concebe o texto como um agregado de frases. Ou seja, tem a ideia assim, que os alunos são fracos, tá? São fracos, tiveram uma educação básica fraca, chegaram fracos na minha sala de aula, né? Então eu não posso dar textos profundos, textos científicos, não posso aprofundar muito porque eles são muito fracos. Ou seja, né, para alunos fracos, estudo fraco. Então, os alunos não sabem muito, então eu vou simplificar o conteúdo, vou amenizar o conteúdo, vou dar de uma forma mais superficial. Então, quem trabalha desse jeito está revelando uma concepção empirista de ensino e de aprendizagem. Quando a gente acredita, né, numa concepção construtivista, nós acreditamos que a inclusão social, ela se dá através de um ensino de qualidade. No momento que eu estou reproduzindo ensino fraco para alunos fracos, né, eu estou reproduzindo a exclusão social. O conhecimento que é do senso comum, este conhecimento, ele pode se dar em qualquer lugar, não precisa ser na universidade, não precisa ser na escola, não precisa ser no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Se dá na rua. O aluno, quando vem para a instituição escola, para a instituição universidade, quando ele vem para ter acesso ao conteúdo acumulado historicamente pela humanidade.
Ele vem para ter acesso ao conteúdo científico. Então, a gente precisa estar trabalhando este conteúdo, né, para fundamentar a prática desse profissional que nós estamos formando. Bom, também numa concepção construtivista, nós acreditamos que o aluno não sabe, mas em determinado momento ele vai ter um estalo, e quando ele tiver esse estalo, ele vai passar a saber aquilo que ele não sabe até então. Tá? Numa concepção construtivista, empirista, a gente acredita no instalo, no insight. Nós não entendemos a educação como um processo, a aprendizagem como um processo, né? Até os grandes inventores, né? Thomas Edison e por aí vai, o invento deles não se deu da noite para o dia. Eles não dormiram à noite e acordaram de manhã, né, tendo sonhado com o invento deles e colocado em prática. O resultado de toda a aprendizagem é resultado de todo um processo, né, que se dá ao longo de um determinado tempo, né, e que esse processo de aprendizagem ele vai se aperfeiçoando, né, e por causa disso o aluno aprende e passa a agir e a pensar diferente a partir daquilo que ele aprende. Bom, então, quem trabalha numa concepção empirista de ensino e de aprendizagem, né, investe em cópia, tá? Cópia das respostas prontas, né? Ele investe na escrita sob ditado, dita as respostas, dita resumos, faz questionários, porque acredita que o aluno, memorizando aquele conceito, tá? O aluno vai aprender. Então, quem acredita que o aluno aprende numa concepção empirista, ele entende a aprendizagem como memorização dos conteúdos. E assim, pessoal, é uma pena porque a gente até nem consegue se aprofundar muito aqui no tempo que nós temos, mas ainda está muito presente, tá? Nas pessoas, nos nossos alunos, em nós mesmos, que se o aluno reproduz na prova, tá? O conteúdo que está no caderno é porque ele aprendeu. Nem sempre é porque ele aprendeu, é porque ele memorizou. Tá? Paulo Freire chama isso de educação bancária. Então, assim, o que é a educação bancária? A gente deposita na cabeça do aluno, você, o caderno de estudos, o professor que é autor do caderno de estudos, a trilha de aprendizagem e todos os recursos que nós oferecemos para o aluno estudar. Então, a gente deposita na cabeça dele e saca no dia da prova. Tá? Esta é uma visão empirista da aprendizagem. Porque aquilo que é sacado, vocês sabem, na conta bancária de vocês é assim, o dinheiro que a gente saca um dia, outro dia não está mais lá. E também na aprendizagem, por isso Paulo Freire faz essa analogia. Na aprendizagem também seria assim. A gente deposita o conteúdo, saca no dia da prova e depois ele esqueceu. Porque aquilo que a gente memoriza, nossa memória, ela é seletiva, ela vai eliminando aquilo que a gente não usa no dia a dia. A aprendizagem não se dá por esses caminhos, a gente vai ver logo em seguida numa concepção construtivista como então se daria a aprendizagem. Os conteúdos numa concepção empirista, eles são descontextualizados da realidade, da vida, da sociedade, ou seja, tá? A gente apresenta o conteúdo e não faz uma relação de onde esse conteúdo aparece na nossa vida. Qual é a importância dele no dia a dia, né? Qual é a importância dele na minha formação como profissional e como pessoa. Ou seja, a gente chama isso de conteúdos escolarizados. Tá? Eles aparecem daquele jeito só dentro do contexto educacional, porque na vida eles aparecem de forma diferente. Eu brinco sempre, coloco aqui até as mudinhas de feijão, né, para a gente ilustrar isso, né, eu brinco sempre dizendo assim, o único lugar do mundo que a gente planta feijão e algodão é na escola, porque na vida a gente planta feijão em terra, não é mesmo? Tá? Então essa é uma brincadeira para a gente ver como muitos conteúdos, né, que são do dia a dia da vida das pessoas, né, quando chegam na escola, elas ganham uma característica muito diferente, né, e daí o aluno não entende aquilo, não vê sentido naquilo, não vê sentido na sua formação profissional, na sua formação enquanto pessoa, e por isso ele não tem interesse em aprender. Então, na concepção empirista, tá? Se entende que o tutor apenas informa, ele não valoriza o conhecimento prévio do aluno, né? Ele entende que todos têm que aprender do mesmo jeito, no mesmo momento. Ou seja, a postura do tutor é a postura de um repassador de conteúdo. Tá? Então assim, eu acho que o conhecimento está em mim como tutor.
tá? E eu repasso essas informações para o aluno e o aluno aprende. Informação não é conhecimento. Conhecimento é informação transformada. No momento que o aluno recebe uma informação, quer seja do caderno de estudos, quer seja de você, tutor, que ele recebe essa informação, estabelece uma relação entre esta informação e o conhecimento que ele já tem e constrói um novo conhecimento a partir da nova informação que ele recebeu, neste momento a aprendizagem acontece. Então, informação não é conhecimento, tá? A informação pode vir como uma informação e ser descartada. Agora, no momento que a gente problematiza essa informação, que a gente estabelece uma relação com essa informação e a vida, os conhecimentos que o acadêmico já tem, neste momento é construído um novo conhecimento. E quando se constrói um novo conhecimento, né, ele passa a fazer parte do nosso jeito de ser, de pensar. Por isso tem acadêmicos que iniciam o curso e terminam o curso do mesmo jeito que começaram, porque não tiveram nunca a oportunidade, todo o ensino não foi problematizado, ele não teve a oportunidade de fazer essa atividade mental superior, como Vygotsky fala, que para haver aprendizagem tem que ter uma atividade mental, né? Ou seja, nós tutores, nós professores temos que problematizar a informação para que o aluno pense sobre aquilo, estabeleça uma relação e passe a agir e a pensar diferente. Para este aluno, sim, né, todo o ensino, ele faz a diferença no jeito dele pensar e de agir. Jussara Hoffmann tem uma fala muito bacana que ela diz assim, que antes de fazer diferente, é preciso pensar diferente sobre o que se faz, tá? Então, assim, você tutor, eu como professora também, a nossa tendência é de reproduzir na sala de aula o modelo de professores que nós tivemos. Tá? O que é capaz de mudar isto? O que é capaz de mudar são as teorias, aquilo que a gente estuda. Quando a gente estuda uma teoria da aprendizagem, como nós estamos vendo aqui, e quando a gente reflete sobre isso, né? Porque para que serve a gente saber como o nosso aluno aprende? Nós precisamos saber como o nosso aluno aprende para a gente saber como agir com ele. Senão a gente vai continuar fazendo de conta que ensina e o aluno faz de conta que aprende, né? Hoje as teorias, elas vêm nos ajudar na nossa prática pedagógica, porque elas nos dizem como o aluno aprende, né? E se a gente pensa como o aluno aprende, a gente vai planejar os diferentes momentos do encontro presencial de tal forma para fazer com que o nosso aluno aprenda, tá? É para isso que serve a teoria. Então, para eu fazer diferente, primeiro eu preciso pensar diferente sobre aquilo. Senão eu vou continuar reproduzindo do mesmo jeito durante 20, 25, 30 anos até eu me aposentar, né? E sempre faço do mesmo jeito, tá? Ou seja, eu trabalho com um sujeito que é diferente do sujeito de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, porque ele está no novo contexto social, econômico, político, cultural, e ele é um novo sujeito. Então, por isso que toda essa teoria é muito importante para a gente refletir sobre a nossa prática pedagógica. Então, as teorias empiristas também falam que a gente precisa, então, considerar os diferentes ritmos de aprendizagem. Tá? Então, assim, ó, o que quer dizer isto? Aquilo que eu estou falando aqui, eu tenho a certeza que está chegando para cada um de vocês de uma forma diferente. Eu estou falando uma única coisa aqui, tá? Estou falando um único pensamento, estou verbalizando este pensamento. Agora, isto chega para cada um de vocês de uma forma diferente, porque cada um de vocês tem vivências, tem experiências, tem estudos, tem leituras diferentes. E no momento que vocês estão me ouvindo, vocês estão estabelecendo relação com uma situação que vocês já viveram. Vocês estão estabelecendo relação com um texto que vocês já estudaram, tá? E essa experiência das situações que vocês viveram, das leituras que vocês já fizeram, é diferente para cada um e para cada uma de vocês. Assim também é com os nossos alunos. Às vezes o aluno diz assim, professor, eu não entendi isto, eu não compreendi como que se faz. E a gente diz assim, poxa, eu acabei de falar. Você acabou de falar, mas para ele não chegou do jeito que você falou, porque ele tem experiências diferentes das suas.
Tá? E quando a gente diz de respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem, é isso que se quer falar. Tá? Cada um dos nossos alunos tem um ritmo diferente de aprendizagem, não porque ele tenha capacidade neuronal, intelectual, cognitiva diferente, mais ou menos um do outro, mas é porque as experiências de vida, tá? As relações que ele estabeleceu a partir do momento da sua concepção, faz com que ele consiga estabelecer relações, né, às vezes de uma forma mais rápida, às vezes de uma forma diferente daquela com a qual a gente espera. E quando a gente tem conhecimento disso, a gente sabe que essas aprendizagens se dão de forma diferente. Bom, então, o tutor, numa concepção empirista, o tutor dá a solução, né? Ou seja, o conhecimento está no tutor, o tutor é o detentor do saber, ele é um informante. Muitas vezes a gente se coloca no pedestal, né? Eu é que sei, tá? Eles não sabem nada, tá? E assim, a gente sabe que os nossos alunos também sabem, eles sabem coisas diferentes da gente e que a gente aprende com eles. Paulo Freire diz que a gente aprende com os nossos alunos, a gente aprende inclusive a ser tutor com eles, porque a gente é tutor de uma forma diferente com cada turma que nós temos. Bom, o que diz então as teorias construtivistas? Tá? As teorias construtivistas dizem que o sujeito aprende porque é um sujeito cognoscente, porque ele estabelece uma relação, tá, entre aquilo que ele já sabe com aquilo que está sendo apresentado. Né? Numa concepção construtivista, a gente entende que o nosso aluno aprende porque ele pensa, porque ele reflete sobre aquilo. E se eu entendo que ele pensa, que ele reflete sobre aquele conteúdo, eu preciso problematizar este conteúdo. Eu preciso contribuir para fazer com que o aluno pense sobre isto. Não que apenas memorize e reproduza aquilo que está sendo apresentado. Tá? Eu já falei antes que muitos pensam, né, que o sujeito acha, né, que os nossos alunos acham que aprender é memorizar. E a gente precisa mudar essa concepção, porque sujeito que só memoriza, tá, é sujeito que continua fazendo do mesmo jeito as coisas que sempre fez. Então, numa concepção construtivista, a gente entende então que o sujeito precisa pensar, transformar a informação para poder aprender. Ele precisa pensar para poder agir diferente. Ele precisa incorporar um novo conhecimento àquele que já tem. Né? Então, aprender depende do acadêmico. O processo de ensino e de aprendizagem, o processo de ensino é externo, o processo de aprendizagem é interno. Né? Que bom quando o processo de ensino consegue desencadear o processo de aprendizagem. Este é o nosso desafio. Então, ninguém aprende o que não quer. O conceito de motivação que a gente trabalha em educação é o conceito de dar motivos para. Ou seja, que motivos o nosso aluno tem para querer aprender. Que motivos eu dou para ele lá no primeiro encontro, quando a gente apresenta a disciplina. Que motivos eu dou para ele querer ir para casa e ler aquele caderno de estudos. Tá? Eu antecipo para ele algumas coisas interessantes que tem lá no caderno de estudos para desencadear nele um motivo para ele querer ler o caderno e fazer as atividades. Tá? Então, pense bastante no conceito de motivação. Conceito de motivação que a gente adota não é aquele conceito de que eu sou amigo dos meus alunos para todo mundo ficar animado, eu vou fazer uma dinâmica legal, todo mundo se abraça, olha olho no olho, ou vou fazer uma brincadeira. Não é este conceito de motivação que a gente adota. O conceito de motivação que nós adotamos na educação é o conceito de dar motivos para. Que motivos os meus alunos têm para estudar a unidade número 1, para estudar a unidade número 2. Tá? Muito mais do que trabalhar o conteúdo desta unidade, você, tutor, tem o papel, né, de antecipar, de quando você apresenta o caderno de estudos no primeiro encontro, e eu fico muito triste quando eu sei que no primeiro encontro os alunos são dispensados antes porque não tem muita coisa para fazer. Tá? Todo esse conceito de motivação, esses motivos todos, tá? O desempenho, o interesse dos alunos para estudar aquela disciplina, tudo isso é trabalhado no primeiro encontro. Tá? Bom, então, nesse sentido, o tutor é mediador, desafiador, problematizador. Até ali não tem novidade nenhuma, tá, pessoal? Né? Vocês estão cansados de falar que o tutor, o professor é um mediador entre o processo de ensino e de aprendizagem e o acadêmico. O que é ser mediador? A gente precisa pensar sobre isso. O Vygotsky fala muito disso quando ele fala da zona de desenvolvimento real, proximal e potencial.
Então, o professor mediador é aquele que problematiza o conteúdo e faz o aluno pensar. Como é que a gente pode problematizar o conteúdo? Tá? Prestando atenção no que o aluno já sabe e problematizar aquilo que ele já sabe, para ele entender que o que ele já sabe é muito pouco e que ele precisa saber mais. Como mais que a gente pode problematizar, pode ser mediador? Apresentando, na hora da correção das autoatividades, tá? Questionando as respostas que os alunos fizeram, tá? Trazendo essas respostas para a realidade dos alunos, perguntando para eles, tá, este conteúdo, aonde vocês acham que aparece na vida de vocês? Onde ele aparece lá fora? Enfim, então o professor mediador é aquele professor que faz pensar, que desafia, que tira o acadêmico da zona de conforto, da zona de desenvolvimento real. Né? Então existe um roteiro para ser seguido nos encontros, eu já falei para vocês. Só que assim, ó, esse roteiro não impede que o tutor faça um planejamento sério e fundamentado teoricamente para aplicar o roteiro dos encontros que a gente tem. É muito cômodo a gente dizer que, já tenho um roteiro, então eu não preciso planejar. Precisa planejar sim. Para toda e qualquer atividade profissional nós temos que ter o planejamento. E também para aplicar o roteiro dos encontros presenciais, tá? Nós temos que fazer um planejamento muito sério, né, para a gente poder ter sucesso nessa atividade. Bom, então, para Vygotsky, o Vygotsky diz que o sujeito aprende em 3 situações. Tá? Então, ele diz que o sujeito aprende na interação com o objeto de aprendizagem, ou seja, tá? Quando que vocês, lá antes do intervalo, quando vocês trabalham o conteúdo, a revisão do conteúdo, quando que vocês fazem o aluno pensar sobre o conteúdo que está aprendendo, ou como vocês encaminham a unidade seguinte que ele vai ler durante aquela semana, tá? Para que ele possa refletir sobre aquele conteúdo. Tá? Então, o Vygotsky diz que o sujeito aprende na interação com o conteúdo. Tá? A segunda situação em que o sujeito aprende. O sujeito aprende na interação com o outro. Por isso, a correção das autoatividades, elas podem ser feitas em grupos de 3, de 4 no máximo, não mais do que isto, porque daí não tem produção, né? E que você pode reunir esses 3 ou 4 alunos e dizer para eles discutirem sobre as respostas que eles fizeram entre o grupo e depois socializar aquilo que eles discutiram. Ou seja, o sujeito aprende com outro sujeito. E a terceira situação de aprendizagem que o Vygotsky coloca, ele diz que o sujeito aprende com o sujeito mais experiente. Ou seja, o nosso acadêmico aprende também conosco, que somos os sujeitos mais experientes, que estamos com eles lá na sala de aula. No momento que a gente problematiza, que a gente faz eles pensarem, que a gente dá motivos para eles quererem estudar, então nesse momento também eles estão aprendendo. Bom, e nesse contexto todo, principalmente na educação à distância, a leitura é fundamental para que o aluno aprenda, tá? A leitura é uma competência que precisa ser desenvolvida. Você pode pegar, por exemplo, parágrafos do caderno de estudos e ler com os acadêmicos. Mas é muito chato ler. É chato decodificar. Ler não é chato, tá? Decodificar aquele parágrafo não é só leitura. Nós conhecemos as estratégias de leitura, vocês todos estudaram isso já lá no ensino médio em língua portuguesa, e nós sabemos que a leitura depende de inferência, de checagem, de antecipação, né? Não é só a decodificação, não é só decodificar aquelas palavras que estão naquele parágrafo, mas inferir naquele parágrafo, para poder compreender, fazer a leitura de fato, a compreensão daquilo. Tá? Bom, também na educação à distância, assim como no presencial, né, a gente usa bastante a escrita. Tá? Então, escrever é preciso. E ao contrário do que muita gente pensa, escrever não é um dom. Luiz Fernando Veríssimo coloca isso. Escrever é uma habilidade e como habilidade ela precisa ser construída. Né? Eu ouço às vezes tutores falando lá no primeiro semestre, quando pega uma turma nova, né? Eles falam lá na primeira disciplina quando faz a redação, no segundo encontro já, né? Aí eles dizem assim, meu Deus do céu, esses alunos vieram do ensino médio e não sabem nem fazer uma redação. Tá, se não sabe, para e ensina. Tá? Ensina, pega o conteúdo daquela unidade no próximo encontro, tá? E constrói com eles coletivamente uma redação. Faz esse trabalho. Porque você reclama deles no primeiro semestre,
passa às vezes 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos e meio com eles e continua lá no último semestre reclamando da redação que eles fizeram. Tá? Ou seja, não aprenderam também nesses 3 anos e meio a fazer uma redação, a constituir um texto. Tá? Ah, mas eu não sou professor de língua portuguesa. A leitura e a escrita é o nosso instrumento de trabalho, né, como profissionais da educação que nós somos. E é responsabilidade de todos nós, independente da área que nós atuamos, trabalhar a leitura e a escrita com os nossos acadêmicos. Tá? Então, não sabe? A gente ensina, a gente trabalha com eles, a gente traz boas redações para analisar com eles. O que tem essas redações para elas serem boas? Traz redações ruins. O que apresentam essas redações que não é bom para quem lê? Dá para fazer um trabalho bem bacana. Tá? Bom, então escrever é preciso, quanto mais escreve, digo isso para os acadêmicos de vocês, quanto mais eles escreverem, mais eles vão desenvolver a competência ou a habilidade de escrever. Escrever é uma habilidade e como habilidade precisa ser aprendida. Tá? E agora eu vou, nesses últimos minutinhos que me restam, falar um pouco sobre avaliação. Tá? Então veja bem, nós temos o modelo de avaliação da Uniaselv, tá? De registro da avaliação, que isso a gente não tem como negociar, tá? Porque está nos nossos documentos, aprovado pelo Ministério da Educação, então tem avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3. Agora a forma de como aplicar essas avaliações a gente pode conversar aqui, tá? De como tem sido aplicado e de como nós podemos aplicar essas avaliações com os nossos alunos. Tá? A avaliação, a redação, a avaliação objetiva, a avaliação final, que tem questões objetivas e dissertativas, são instrumentos de avaliação, não é a avaliação em si. A avaliação, como você sabe, como eu sei, como você sabe, a avaliação tem que ser processual, tem que ser diagnóstica, tem que ser contínua. Tá? No final lá do processo eu vou registrar através de uma nota, porque legalmente nós precisamos registrar essa nota e registrar dentro do prazo essa nota, né? Vocês lá, nós aqui também, né? Então assim, no final a gente faz isso. Mas o que você, tutor, faz com o resultado dessa avaliação? Por exemplo, você faz a redação da unidade número 1. As redações não demonstraram bons resultados. Ou a avaliação número 2, tá? Que são as 10 questões objetivas sobre a unidade número 2. Né? Então, os alunos não apresentaram bom resultado. O que você faz com isso que a avaliação te disse? A avaliação te disse que eles não aprenderam a unidade número 2. No encontro seguinte, você retoma os conteúdos da unidade número 2? É para isso que serve a avaliação. A avaliação é um diagnóstico para nos indicar o que nós temos que trabalhar e aprofundar com os nossos alunos. Tá? E assim, no momento que a gente aplica essas avaliações, qual é a nossa postura na sala de aula? Tá? E eu estou falando isso para vocês e para mim também, que eu também sou professora. Né? E eu sempre falo, os ouvidos que estão mais perto da minha boca são os meus. Então, quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim, né, e eu procuro agir assim com os meus alunos na sala de aula. No momento que eu estudei Lucchesi, que eu estudei Vasconcelos, que eu vi o resultado das pesquisas que eles fizeram por esse Brasil afora sobre avaliação, eu vi que eu também tinha que mudar a minha postura no momento da avaliação. Então, o Lucchesi diz que ele encontrou nos 4 cantos desse país professores que no dia da prova entram na sala e diz assim, gente, agora 8h40 da noite, hoje é a avaliação final, eu não sei nada, não me perguntem nada porque eu não sei. Tá? Geralmente é essa postura que os professores adotam, que os tutores adotam. E o Lucchesi o Vasconcelos vem e diz assim, a prova é um momento de aprendizagem, é um momento que os alunos também aprendem, que eles também podem aprender, porque naquele momento, se eles não tiveram nenhum motivo antes, naquele momento eles têm um motivo para querer saber, para poder responder a questão. Então imaginem a cena, imaginem comigo, tá? Os alunos lá na sala de aula, você entregando a avaliação final e você caminhando entre eles, olhando o que eles estão produzindo. Imagina você chegar lá para o seu aluno, o André, que está aqui me ajudando, né? Então eu chego lá para o André, eu vejo lá na questão dissertativa e digo, André, olha o que você escreveu aqui. Você escreveu igual como está no caderno. Escreve com as tuas palavras. Lembra daquela discussão que a gente teve aquele dia? Você não está dando a resposta para o André, mas você está fazendo o André pensar. Nesse momento ele também está aprendendo. Tá? Aí eu chego lá no meu outro aluno, chego lá no Vinícius.
Vejo lá que o Vinícius respondeu na questão objetiva, respondeu lá que ele respondeu de forma equivocada. Tá? Você não vai dar resposta para ele, mas você vai dizer, Vinícius, olha aqui o que você respondeu, lê bem a pergunta, procura entender a pergunta, lembra do que a gente discutiu lá naquela autoatividade naquele dia, tá? Ou seja, ajuda o aluno a estabelecer uma relação entre aquilo que ele já sabe com aquela questão que está aí. Tá? E daí ele vai pensar sobre isso e daí sim, como Vasconcelos fala, a prova também é um momento de aprendizagem. Então eu penso que nós temos que também repensar a nossa postura, né, no momento da avaliação. Tá? Então não é nem sentar e fingir de conta que ninguém está copiando do celular, né, copiando do caderno, tá? Porque copiar eles não estão aprendendo. Você não quer isso, eu não quero isso, tá? Nós queremos formar, lembra do egresso que nós queremos formar, do profissional que nós queremos formar? Quando a gente fecha os olhos para isso, a gente não está agindo com ética. Tá? Então ele pode até memorizar conteúdos, né? Tá cheio de gente que tem conhecimento e não tem ética, aplica, né, as informações que tem para o mal, e não é isso que nós queremos acima de tudo formar seres humanos melhores, porque nós sabemos que a educação é um processo de humanização. Tá? Então vamos repensar também um pouco sobre como nós agimos no dia da avaliação. Tá? Ou seja, o aluno tem que sentir segurança em você. Você está lá para ajudar ele, você não está lá para ferrar ele. Né? Então, o aluno de repente não sabe, mas ele sabe que pode contar com você. Não para ser antiético, para dar resposta, para camuflar, para dar um jeitinho, né? Mas ele sabe que ele pode contar com você naquele momento para ele poder aprender, para ele poder pensar. Né? E é assim que a gente pensa, então, que é o papel do professor no momento da avaliação. Bom, então nós vimos como o sujeito aprende, nós vimos como nós podemos atuar como mediadores, tá? E nós então sabemos que também nós precisamos fazer os nossos registros para poder acompanhar o nosso acadêmico. Esse aqui é um modelo que nós recebemos de uma tutora nossa, né? Essa tutora é lá de Itabuna, da Bahia, ela mandou para mim um dia e eu pedi autorização para ela para estar colocando e socializando com todos os tutores dos nossos 48 polos de apoio presencial. Quase 1.500 tutores que nós temos, né? Olha que bacana como ela fez. Tá? Então ela tem um relatório com o nome dos alunos e daí ela coloca aqui as disciplinas reprovadas dos alunos dela, né? As atividades complementares, quantas precisa ter e quantas cada acadêmico já convalidou, né? O paper, quem entregou, quem não entregou, quem validou, quem não validou, e assim ela consegue acompanhar a vida acadêmica dos alunos dela. Olha que bacana. Esses alunos dessa professora Adelina, né? Se estiver me ouvindo agora também, muito obrigada por ter mandado o modelo para cá. Né? Nós vamos ver se nós conseguimos botar esse modelo também no sistema. Mas então, com esses alunos aqui, não vai chegar lá na hora da formatura e eles vão ter que correr atrás de pendências que eles têm para poder se formar. Tá? Ou seja, a nossa responsabilidade para cada um dos nossos acadêmicos. Tá? O Lucchesi fala isso, né? Ele diz que avaliar é ter um olhar amoroso para com a pessoa avaliada. Né? Então, no momento que eu avalio, que eu acompanho, que eu oriento, tá? Nesse momento eu estou tendo um olhar de amor para com os nossos alunos. Né? Não aquele amor piegas, mas aquele amor de quem se preocupa com a pessoa. Tá? Bom, então nesse sentido assim, sempre que vocês tiverem uma experiência legal, uma experiência que deu certo, na correção das autoatividades, né, na avaliação, no registro, mandem para mim, vocês têm meu e-mail, mandem, que daí eu socializo com os colegas e vocês pelo Brasil todo. A gente quer valorizar esses diferentes saberes que vocês desenvolvem lá dentro da sala de aula com os nossos acadêmicos. Então manda para eu poder socializar com todo mundo, né? Conhecimento engavetado não vale de nada, a gente precisa socializar com os outros. Tá? Bom, então, de uma forma bem rápida, né, eu coloquei para vocês então um pouco, o meu objetivo é de vocês refletirem sobre como o nosso aluno aprende e a partir disso vocês poderem atuar, né, e serem agentes de transformação e mediadores para que de fato os nossos alunos aprendam. Afinal de contas, né, tudo que nós queremos, né, é que eles aprendam de fato e se tornem profissionais competentes, éticos, né, e responsáveis para atuar aí nesse mundo que eu vivo, que você vive, que os nossos filhos vivem, os nossos netos também vão viver e que nós queremos que seja um mundo cada vez mais justo. Muito obrigada, um beijo para vocês.